Era para ser só mais uma checagem de rotina na barreira da PRF. Uma policial, um caminhão branco, uma motorista calma demais. Mas quando o cão farejador enlouqueceu diante do baú, tudo mudou. Antes de começar, já se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber notificações e comenta de onde você está vendo esse vídeo. O som cortou o ar como uma lâmina invisível. Era só mais uma tarde comum na PR 480, com o sol pendurado no céu e a brisa preguiçosa dançando entre os pinheiros. Mas aquele latido foi como se o tempo tivesse parado. Thor, o cão policial que nunca latia à toa, saltou do banco da viatura como se algo o tivesse puxado. Laura sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Aquele tipo de coisa que a gente não sabe explicar, só sente. A policial Laura Mendes, com seus 36 anos e um olhar treinado por anos de estrada, sabia que nada ali era por acaso. Thor não reagia assim nem quando encontrava drogas escondidas em compartimentos secretos. Havia algo diferente no ar. Algo que cheirava a perigo, suspense e, talvez, tragédia. E o mais incrível, tudo começou com um simples caminhão branco que se aproximava quase preguiçosamente, como quem não quer ser notado. Assim que o veículo se aproximou, Laura instintivamente posicionou a mão no coldre, mas sem chamar atenção. O caminhão parecia comum, cabine levemente amassada, pintura desgastada, adesivo de anjinho no retrovisor. Nada fora do esperado, certo? Mas Thor, agora em pé, com os pelos do dorso eriçados, fixava o olhar no baú como se conseguisse enxergar através do metal. Aquilo era mais do que um pressentimento. Era instinto em estado bruto. A motorista desceu. Jovem, calma demais pro contexto. Usava jeans, camisa branca e um boné azul marinho com logotipo genérico. "Boa tarde, senhora policial", disse com um sorriso que parecia decorado. Thor explodiu em latidos. Não de agitação, mas de alarme. Laura sentiu o sangue correr mais rápido. A história emocionante que se desenrolava ali estava só começando. E ela já sabia. Não era coincidência. Thor girava em círculos, olhava para Laura, depois encarava o baú. Um comportamento que só aparecia quando ele farejava algo realmente perigoso. E Laura, que já havia visto de tudo, de falsos cegos traficando em muletas até bonecas recheadas de entorpecente, nunca tinha sentido algo tão intenso como agora. Era como se o próprio ar estivesse tentando dizer alguma coisa. Como se o mundo estivesse prestes a revelar um segredo sombrio. "Documentos, por favor", pediu Laura, mantendo o tom firme, mas educado. A motorista entregou rapidamente, sem tremor nas mãos, sem hesitação. Isso incomodou ainda mais. Pessoas inocentes geralmente demonstram nervosismo. Já as culpadas treinam a calma. Thor rosnava baixo, como se cada segundo sem ação fosse um erro fatal. Laura olhou para o baú com atenção dobrada. Ali dentro tinha mais do que carga. Tinha uma história. Daquelas que mudam destinos, o caminhão parou completamente. Os pneus ainda rangendo de leve sobre o asfalto. O silêncio que se seguiu foi mais barulhento que qualquer buzina. Laura olhou ao redor. Nenhum outro carro na estrada naquele instante. Nenhuma testemunha. Só ela, o cão, a motorista e o que quer que estivesse escondido naquele compartimento metálico. Era o início de algo grande. Uma história incrível, com gosto de mistério e cheiro de verdade prestes a explodir. Na mente de Laura, um pensamento se formava. E se aquilo tudo fosse um teste, uma armadilha, um erro? Mas o olhar de Thor dizia o contrário. Ele não duvidava, não hesitava, não esquecia. E naquele instante, quando a tensão era quase palpável, Laura soube que precisava confiar. Porque quando o instinto grita e o cão policial responde, algo muito maior está prestes a ser revelado. Thor nunca foi de latir por bobagem. Desde o primeiro dia em que Laura o viu farejar uma mochila escondida num matagal e encontrar 3 pacotes de cocaína, ela sabia. Ele era especial. Mas aquele latido,
naquela estrada isolada, era diferente. Não era só barulho. Era uma espécie de aviso, como se dissesse: presta atenção, tem algo muito errado aqui. A motorista, identificada como Daniela Vargas, parecia encenar uma calma teatral. Os olhos, no entanto, diziam outra coisa. Estavam secos, fixos demais. Gente inocente. Pisca mais, respira mais forte, procura explicações. Ela, não. Ela parecia treinada. Ou pior, acostumada a esconder o que não se pode contar. Laura, que não era de se enganar com cara bonita ou resposta decorada, sentiu o alerta dobrar. Esse tipo de latido, pensou, eu só ouvi uma vez. E naquela vez encontramos 2 reféns no porta-malas. O coração bateu mais forte, mas o rosto seguiu impassível. Não dava para mostrar desconfiança antes da hora. Daniela segurava firme no celular, como quem aguarda um sinal. Thor, por outro lado, já dava voltas em torno do caminhão. E cada volta era como um tic-tac do relógio, contando para algo que estava prestes a explodir. Laura se aproximou devagar, tentando puxar conversa. Tá vindo de onde? Perguntou. Londrina, respondeu Daniela. Levou o quê? Entrega de peças. Cadê a nota? Daniela apenas deu de ombros. Nada, nenhum documento. E isso, num transporte de carga, já era o suficiente para levantar uma bandeira vermelha do tamanho do Paraná. Thor agora latia direto para a porta traseira do baú. O silêncio da estrada deixava tudo mais intenso. O sol batia de lado, realçando cada expressão facial, cada movimento sutil. Daniela olhava demais para a traseira do caminhão, mas tentava disfarçar. Aquilo denunciava algo. Gente que teme o que está atrás, teme o que deixou para trás. E Thor parecia já ter sentido o cheiro do passado. Um passado que insistia em reaparecer quando menos se espera. A policial acionou o rádio, comunicando a situação. Pediu reforço, mas ainda não abriu o jogo todo. Era preciso mais do que intuição para justificar uma abordagem completa. Mas era exatamente isso que ela sentia. Um suspense no ar, como se estivesse à beira de uma revelação cativante. Aquele tipo de situação que, se fosse contada em voz alta, soaria como exagero. Mas ali era só realidade. Thor finalmente parou de girar. Ficou parado, imóvel, focado. Laura já tinha visto isso antes. Era o sinal definitivo. Quando ele parava daquele jeito, com os músculos tensos e o olhar fixo, era porque ali, exatamente ali, tinha algo que precisava ser descoberto. Tem coisa, pensou. E o pensamento ficou ali, flutuando no ar, entre o latido e a resposta que ainda não tinha vindo. Na mente dela, um único pensamento ecoava como martelo. O instinto nunca falha. Não era só sobre o cachorro. Era sobre ela também. Sobre tudo que havia aprendido nas ruas, nas madrugadas frias, nas abordagens que deram errado. E sobre aquelas que, como essa, pareciam ter um roteiro próprio, escrito pelo acaso, ou pelo destino. E tudo indicava que aquele baú era a próxima cena. O baú parecia comum, velho, com marcas de viagem, tinta descascando nas bordas. Mas havia algo nele que incomodava, como um livro fechado que todo mundo jura já ter lido. Laura pediu os documentos. E ali estava o primeiro. Tropeço. O campo de carga transportada estava em branco. Branco. Como se o caminhão tivesse cruzado centenas de quilômetros levando nada além de ar. Daniela foi rápida. Tô voltando de uma entrega. O caminhão tá vazio. Mas a resposta veio tão pronta, tão engessada que só aumentou a suspeita. Gente sincera hesita, explica demais. Ela não. Ela apenas lançou o argumento como quem joga uma isca. Mas Laura não era peixe. Era tubarão. E aquele baú era o mar agitado que escondia mais do que as ondas deixavam ver. Abre o compartimento, por favor. Foi a frase que mudou o clima. Daniela congelou por um segundo. A fechadura tá emperrada, respondeu com um sorriso amarelo. Thor latiu, mas agora mais forte.
Com urgência, Laura não precisou de mais nada. Pegou o rádio voz firme. Solicito reforço imediato. Possível ocultação no baú traseiro. E o ar ali ficou mais pesado. Ela já tinha visto esse filme. Motoristas tentando ganhar tempo, inventando desculpas, criando obstáculos. A fechadura emperrada era o clássico. Número 1 no teatro da enganação. Mas Thor não era ator. E o faro dele nunca mentia. Laura decidiu aguardar a equipe. E cada segundo de espera era uma gota de tensão a mais naquele copo de suspense prestes a transbordar. Thor, impaciente, arranhava a lateral do baú. O som metálico ecoava na estrada silenciosa. Um som que misturava ansiedade, emoção e uma incrível precisão. Como se ele já soubesse exatamente onde estava o segredo. Laura caminhava de um lado para o outro, tentando manter a calma, mas algo em seu estômago já apertava. A história emocionante que se formava ali tinha cheiro de coisa grande. Daniela permanecia ao lado, braços cruzados encarando o asfalto. Não tentou fugir. Não chorou. Não implorou. Isso era talvez o que mais assustava Laura. Porque quem não demonstra medo diante da verdade, geralmente já aprendeu a conviver com a mentira. Ela já vive disso, pensou. E talvez, naquele momento, já soubesse que o que encontrariam ali mudaria tudo. A policial se lembrou de um caso parecido. Um caminhão frigorífico abandonado na BR-366. Quando abriram, encontraram aves vivas e medicamentos vencidos. Aquilo ficou marcado, não pela carga, mas pela frieza do motorista, que, como Daniela, parecia estar apenas cumprindo ordens. E agora tudo indicava que o baú à sua frente guardava mais que mercadoria. Guardava respostas. As viaturas se aproximavam ao longe. As sirenes ainda não tinham soado, mas Laura ouvia em sua mente o barulho do que estava por vir. Era a antecipação de algo grande, como o momento antes do trovão. O baú seguia trancado. Daniela em silêncio. E Thor, sentado, respirando forte, pronto para o que viesse. Porque o que quer que estivesse atrás daquela porta já estava prestes a sair das sombras. O som foi quase imperceptível, mas para quem vive na estrada cada detalhe é um grito. Laura encostou o ouvido na lateral do baú, tentando vencer o barulho do vento. E então ouviu um toque seco, abafado, como se algo tivesse se mexido lá dentro. Não era metal batendo em metal. Era diferente. Orgânico, talvez. Vivo, talvez. E aquilo fez seu coração acelerar. Thor se manteve ao lado, rosnando de forma constante, com o olhar fixo, como se estivesse em vigília. A tensão no ar era densa, quase física. Laura olhou de relance para Daniela, que continuava encenando uma calma que já não convencia ninguém. Não existia mais espaço para dúvidas. Ali dentro havia algo. E não era apenas uma história incrível à espera de ser contada. Era um segredo. Quando a equipe de apoio chegou, o clima ficou ainda mais pesado. 2 agentes desceram das viaturas com ferramentas. Um deles, velho conhecido de Laura, lançou um olhar direto. Tem certeza? Ela assentiu com a cabeça. Absoluta. Eles começaram a trabalhar na trava. E o som metálico do pé de cabra parecia o prelúdio de um desfecho cativante que não podia mais ser evitado. Os minutos seguintes pareciam horas. Daniela continuava em silêncio, agora olhando para longe, como quem se despede de algo que não teve coragem de manter. Laura sentia um frio subir pelas costas, uma sensação que mistura emoção, medo e aquela adrenalina que só quem já viveu, um suspense verdadeiro entende. E o mais incrível, ela sabia que aquilo ainda não era o clímax. Com o baú finalmente aberto, todos esperavam algo. Um corpo? Animais? Contrabando? Mas o que encontraram foi nada. O compartimento estava vazio. Impecável, limpo demais. Cheirava a produto de limpeza, daqueles que se usa para apagar vestígios. E isso, para quem conhece a estrada, é tão suspeito quanto sangue na neve. Porque vazio demais, naquela profissão, nunca é boa notícia.
Thor não entrou. Ficou parado, só olhando. Seu faro dizia mais que qualquer relatório. Laura também não se moveu. Apenas observou. Daniela deu um sorriso sarcástico. Eu avisei que não tinha nada. Mas o olhar de Laura não era de frustração. Era de desconfiança. Porque o silêncio, às vezes, fala mais alto do que qualquer som. E aquele baú? Gritava. Um dos agentes coçou a cabeça. Tá limpo, disse. Mas ninguém acreditava. Laura mandou revistar cada centímetro do caminhão. Cabine, laterais, fundo falso. Nada. Daniela parecia relaxar. Mas Laura não. Porque o vazio pode ser mais revelador que a presença. Era como abrir uma gaveta trancada e não encontrar nada. E ainda assim saber que alguém mexeu nela antes. Laura não tirava os olhos de Thor. Ele permanecia ali, como um vigia silencioso, atento a algo que ninguém via. A policial sabia que não podia encerrar ali. Ainda havia peças soltas, perguntas sem resposta. E no fundo, uma parte dela já começava a entender que o que quer que estivessem procurando talvez tivesse escapado minutos antes. Ou pior, estivesse em outro lugar esperando para ser descoberto. O baú estava limpo demais. Era como entrar num quarto de hotel onde tudo foi lavado com exagero, sem uma poeirinha fora do lugar. Laura já tinha feito dezenas de revistas, mas nunca tinha visto um compartimento tão esterilizado. Nem um papel de bala, nem um arranhão recente. Thor cheirava o chão como se buscasse o rastro de algo que já tivesse escapado por segundos. Daniela cruzou os braços, recostada no para-choque, com a arrogância de quem acredita ter vencido. Posso ir agora? Soltou. Mas Laura sequer respondeu, não havia pressa. O vazio que se apresentava era mais do que ausência, era um enigma. Porque ninguém faz questão de limpar tanto um espaço que não carrega nada. E o mais cativante. Thor continuava alerta, quase ofendido. Revistem de novo, ordenou Laura. Não queria perder nada. Às vezes, um fio de cabelo, um risco na madeira ou um parafuso fora do lugar podiam revelar toda uma operação. Os colegas obedeceram sem questionar. Eles sabiam. Quando Laura insistia, era porque algo mais fundo estava acontecendo. Thor agora rosnava baixo como se dissesse não parem. A motorista observava tudo como uma espectadora. Mas havia algo em seu olhar, um brilho nos olhos, quase de deboche. Era como se soubesse que, mesmo sendo pega, já tinha vencido alguma parte do jogo. E isso fazia Laura pensar. O que estava em jogo, afinal? A carga? Ou algo ainda mais obscuro? A história emocionante que se desenhava ali tinha camadas, como as de um segredo antigo. Foi quando Laura teve um estalo. Aquela frieza, aquela tranquilidade, ensaiada. Ela já tinha visto antes, em um caso de tráfico de animais silvestres onde o responsável agia com a mesma calma assustadora até o último minuto. Só depois descobriram que o homem recebia bônus para cada entrega feita sem perder a pose. Talvez Daniela fosse parecida. Uma peça de um tabuleiro maior. A rádio chiou. Era a central pedindo status da operação. Laura respondeu brevemente, tentando não passar sua inquietação. Ela sabia que precisava de mais tempo. Thor, mesmo com o baú aberto e aparentemente limpo, continuava encarando a estrutura metálica como se ela estivesse prestes a revelar algo. O tipo de emoção silenciosa que só quem convive com cães policiais entende. Um dos agentes sugeriu liberar a motorista. Não temos evidência, disse. Mas Laura não se moveu. A dúvida gritava dentro dela. Tudo estava limpo demais, calmo demais, ensaiado demais. E numa estrada como aquela, no meio do nada, era impossível que tudo aquilo fosse só uma coincidência. Porque quando tudo parece encaixar fácil demais, é sinal de que tem peça escondida. Laura se afastou, caminhando, até a traseira do caminhão. Encostou a mão na lataria fria. Fechou os olhos por um segundo. E sentiu. O caso não estava encerrado. O vazio não era um fim. Era uma trilha. Uma provocação. E Thor,
ainda em posição de guarda, parecia saber que aquele silêncio era apenas o início de algo muito maior. A voz da central surgiu como um trovão no rádio, cortando o ar com a urgência de quem anuncia a reviravolta. Daniela Vargas, passagem registrada em 2018, transporte irregular de medicamentos controlados, arquivado. Laura arregalou os olhos. Aquilo explicava a frieza. Não era a primeira vez dela, e talvez por isso soubesse exatamente como parecer inocente enquanto encobria o que não podia ser revelado. Na mesma hora, Laura sentiu o estômago revirar, porque o passado, quando volta, nunca vem sozinho. Ele arrasta segredos, empurra verdades e, às vezes, revela mentiras que estavam dormindo. Aquele nome, aquele histórico, era como achar a peça perdida de um quebra-cabeça que parecia incompleto desde o início. Thor ainda mantinha a posição. Atento, inquieto, quase impaciente. A rádio chiou de novo. Outro chamado, agora de uma cidade vizinha. Uma mulher havia sido encontrada amarrada, em estado de choque, dentro de um posto de combustível. Detalhe: era a motorista de um caminhão branco, modelo idêntico ao que Laura havia parado. Diz que o veículo foi roubado ontem à noite, informou a base. Foi como se tudo explodisse ao mesmo tempo. Laura olhou para Daniela. Agora já não era só suspeita, era ligação direta com um crime em andamento. A mulher detida poderia ser apenas mais uma peça, ou a mente por trás de tudo. Essa história está longe de terminar, pensou. Porque quando uma motorista é resgatada e outra surge no lugar dela, fingindo estar voltando de entrega, não se trata mais de uma abordagem comum. A policial começou a conectar os pontos. Daniela dizia ter vindo de Londrina. A motorista sequestrada também partiu de lá. A coincidência era grotesca, como um roteiro mal escrito, mas assustadoramente real. E os olhos frios da suspeita agora pareciam esconder um universo inteiro de intenções. Thor já havia pressentido. Laura agora compreendia. O passado dela não estava enterrado. Estava dirigindo aquele caminhão. Os reforços cercaram Daniela. Com mais firmeza. Não havia mais espaço para jogos. A mulher olhava para os lados buscando alguma rota de fuga que não existia. O rosto ainda tentava manter a serenidade, mas os dedos tremiam, quase imperceptíveis. Laura sabia. Era o corpo, denunciando o que a boca não podia dizer. Aquela história emocionante estava ganhando contornos perigosos. Laura lembrou de um caso antigo, onde um motorista usou identidade falsa por 2 anos antes de ser pego. Na época, achou que nunca mais veria algo tão elaborado. Mas agora, diante de Daniela, percebeu que as quadrilhas se aperfeiçoaram. A diferença era que, desta vez, ela tinha um aliado com faro impecável. E esse aliado não estava disposto a parar até tudo ser revelado. A tensão era total. Laura caminhou em direção à viatura. Precisava confirmar as placas, os dados, cruzar as informações. Cada detalhe agora era vital. Porque quando o passado reaparece e a verdade começa a empurrar a porta, não tem mais volta. E ali, no acostamento da PR-480, a verdade estava apenas esperando a ordem para entrar em cena. Laura se aproximou devagar, com o olhar firme e a voz mais firme ainda. Tem certeza que esse caminhão é seu? A pergunta não era apenas uma formalidade. Era um desafio. Daniela não respondeu. Apenas olhou para baixo como quem, pela primeira vez, deixava a máscara escorregar. Thor, ao lado, rosnava baixinho, como se soubesse que o jogo estava prestes a acabar. Minutos depois, o rádio chiou novamente. A central confirmou. Placas adulteradas, mas número de chassi batendo com o veículo roubado. Não havia mais dúvidas. Daniela fazia parte da quadrilha. Você tá presa, disse Laura, com a voz que misturava dever e incredulidade. Porque, apesar da experiência, aquela ainda era uma daquelas prisões que marcam, que ficam na memória como um filme que você nunca mais esquece. Daniela não resistiu, apenas estendeu os braços. A calma que antes parecia controle agora era rendição.
Laura a algemou com firmeza, sentindo um peso simbólico naquele gesto. Era como fechar um capítulo sombrio. Um daqueles onde o vilão se esconde no cotidiano, atrás de um boné azul e um sorriso treinado. Mas o faro de Thor, esse não se deixava enganar. Enquanto os outros policiais vasculhavam os últimos detalhes do caminhão, Laura permaneceu observando. Pensava no que teria acontecido se não fosse aquele latido. Se ela tivesse ignorado o instinto, se Thor tivesse hesitado. São nesses momentos que a gente entende que heróis nem sempre usam capa. Às vezes eles têm 4 patas, um colete e olhos que enxergam o que ninguém vê. Daniela foi colocada na viatura, ainda calada como se já tivesse feito as pazes com o destino. Mas o silêncio dela não era arrependimento. Era cálculo. E Laura sabia disso. Pessoas assim não desistem, recuam. E o mais incrível, mesmo algemada, ela mantinha aquele olhar de quem sabia mais do que disse. Um olhar que prometia que essa história cativante ainda não tinha acabado. Thor agora estava mais calmo. Respirava fundo, sentado ao lado da porta da viatura, como quem encerra uma missão. Laura fez um leve carinho na cabeça dele. Bom trabalho. Parceiro. E naquele gesto simples havia mais emoção do que em muitas palavras. Porque eles sabiam, tinham impedido algo maior, mas ainda não sabiam o que exatamente. O comandante da base local ligou direto para Laura. Missão bem-sucedida, disse. Mas precisamos aprofundar isso. As rotas estão se repetindo em todo o estado. Ela apenas respondeu com um "tô dentro". Sabia que o que Daniela carregava não era só um caminhão. Era um elo, uma chave, um pedaço de uma engrenagem, que ainda girava em silêncio. Antes de partir, Laura olhou mais uma vez para o caminhão. O baú estava vazio, mas agora ela sabia. Aquele vazio não era um erro. Era um esconderijo planejado, um disfarce. E talvez o próximo passo estivesse escondido não no que ela viu, mas no que Daniela ainda não contou. Porque o silêncio, às vezes, é só o começo do barulho. O caminhão, agora isolado no pátio da PRF, parecia apenas um veículo comum, mas Laura sabia. Aquele baú vazio escondia mais que ar. Escondia intenções, rotas, silêncios e uma história que ainda não tinha sido contada por completo. Thor farejava os cantos da estrutura como se buscasse algo que tivesse ficado para trás. E a verdade é que, às vezes, os rastros mais importantes são os que quase ninguém percebe. Na delegacia, a motorista verdadeira contou tudo com os olhos marejados. Hematomas leves nos pulsos, marcas de fita adesiva nos tornozelos, mas a mente, ainda em choque. Foi ela quem me abordou. Foi ela quem me amarrou. A frase cortou o ar como faca. E naquela confissão, Laura entendeu que Daniela não era apenas uma substituta. Era peça-chave, uma executora. A mulher descreveu o momento do sequestro. Ela sabia o que fazia, não tremia, não gritou, só mandou eu descer. Laura ouviu em silêncio, mas o sangue fervia. Era inacreditável o nível de frieza, o tipo de perfil que não atua sozinha. E se Daniela tinha sido o rosto visível, quem seriam os rostos ocultos? Porque toda história emocionante sempre tem personagens fora do foco. O caminhão, ao ser rastreado, revelou ainda mais. Proprietário legal, uma empresa de fachada em Campo Grande. Só nome fantasia, sem endereço físico. Documentos recém-abertos e um capital social incompatível com a frota. Laura sabia. Estavam lidando com algo grande. Não era só tráfico. Era organização, era uma rede. E o mais incrível, eles quase passaram despercebidos. Thor, durante toda a perícia, não descansou. Continuava inquieto, como se ainda houvesse algo ali. Um cheiro? Um som? Um vestígio? Laura decidiu abrir o capô, checar os compartimentos secundários. Nada. Mas aquilo apenas reforçava sua intuição. O vazio era proposital, criado para parecer inofensivo, como um presente embrulhado demais, porque quanto mais limpo, mais suspeito.
A motorista resgatada mencionou um detalhe que ninguém esperava. Ela usava um fone, falava com alguém. E foi nesse momento que a ficha caiu. Daniela não era só uma condutora, era operadora ativa, e a tal voz do outro lado nunca foi localizada. O celular apreendido com ela estava zerado, sem histórico, sem aplicativos. Um aparelho limpo, recém-resetado. Mais uma pista, ou mais uma ausência intencional. A mente de Laura voltava para o momento do latido. Thor sabia, desde o primeiro segundo. Enquanto todos olhavam para o que estava ausente, ele percebia o que estava ali, ainda que invisível. E essa era a chave. Porque às vezes, o vazio tem dono. E nesse caso, o dono era uma organização que usava o silêncio como estratégia e a limpeza como disfarce. O caso não estava encerrado. Laura sentia isso nos ossos. O vazio do caminhão era o tipo de espaço que não se abandona, se reutiliza. E se eles largaram aquela unidade, era porque sabiam que algo já estava comprometido. O próximo passo? Descobrir onde mais o silêncio estava escondendo histórias. E Thor, já deitado no chão do pátio, apenas esperava o próximo sinal. Mente de Laura era um turbilhão. Enquanto a equipe encerrava os protocolos, ela não conseguia descansar. Aquilo ainda estava longe de terminar. O baú vazio, a limpeza cirúrgica, o silêncio programado. Tudo indicava uma operação meticulosa. E então, como um estalo, ela lembrou de algo. O caminhão tinha passado por um posto desativado na BR-71. Um local que sempre aparecia em investigações antigas, mas nunca com provas suficientes. Ela puxou os registros de GPS e confirmou. O caminhão ficou estacionado ali por 27 minutos. Não era uma parada comum. Não era para descanso. Era o tipo de desvio que só chama a atenção de quem analisa com cuidado. Laura já tinha visto esse tipo de padrão. Rotas alternadas para enganar o monitoramento. Thor, deitado aos pés da viatura, levantou-se subitamente, como se sentisse que algo novo estava prestes a ser revelado. Sem esperar autorização, Laura decidiu ir até o local. Era arriscado, mas confiar no protocolo naquele ponto da história seria ignorar o instinto que já tinha salvo vidas. Chegaram ao posto no final da tarde. O lugar parecia esquecido pelo tempo. Placas enferrujadas, vegetação alta, silêncio absoluto. Mas Laura sabia que onde o silêncio é muito forte, o segredo é ainda maior. Thor começou a farejar imediatamente. Não latiu. Não rosnou. Apenas andava de um lado para o outro, como quem decifra um quebra-cabeça invisível. Laura observava. Era como se ele lesse rastros que os olhos não viam. Até que ele parou. Exatamente atrás do antigo depósito do posto. Um prédio baixo com janelas quebradas e ares de abandono. Mas ali, no chão, marcas de pneus recentes. Entraram com cautela. Laura com a lanterna, Thor à frente. O interior estava empoeirado, mas havia sinais de uso recente. Bitucas de cigarro ainda frescas, latas de energético e um caixote de madeira. Ao se aproximar, ela percebeu vestígios de gelo seco. Não era comum. Não era algo deixado ao acaso. O suspense crescia. E a pergunta era inevitável. O que estavam armazenando ali? O caixote estava vazio, mas tinha manchas internas. Thor o cheirou intensamente e, pela primeira vez naquela tarde, recuou com um latido baixo. Laura se aproximou e sentiu um leve odor químico. Era diferente. Não parecia comida nem animal. Lembrava anestésico. A policial deu um passo atrás e processou. Estavam usando o local como entreposto para algo que precisava se manter sedado, preservado ou escondido. Ela saiu do depósito e olhou em volta. Agora tudo fazia sentido. O vazio do baú, o tempo parado no posto, a tranquilidade da motorista. Tudo encaixava. Aquela era uma rota clandestina. O caminhão só era o meio. Os postos abandonados, os entrepostos, silenciosos.
O verdadeiro conteúdo da operação passava por lugares que ninguém vigiava mais. O mapa do silêncio estava traçado, e ela acabara de abrir a primeira trilha. De volta à viatura, Laura fez anotações rápidas. O rádio emitiu um estalo como um sussurro do destino. Thor se acomodou novamente ao seu lado, mas não dormiu. E Laura também não relaxou. Porque agora que o mapa estava revelado, a pergunta mudava. Se aquele era apenas um dos pontos, quantos mais existiriam? E, principalmente, o que de fato estavam transportando? O relatório preliminar da perícia chegou no dia seguinte e confirmou o que Laura já temia. Vestígios de sedativos potentes, frascos com etiquetas raspadas e seringas utilizadas. Nenhum produto específico foi identificado, só restos. Rastros. Fragmentos de algo que já passou por ali. E isso tornava tudo mais assustador. Porque o que você não encontra muitas vezes é exatamente o que foi feito para desaparecer. O comandante da base analisou as fotos em silêncio. Isso. Aqui não é tráfico comum, ele disse olhando fixamente para Laura. É logística criminosa de alto nível. E tinha razão. As rotas, os veículos, os entrepostos silenciosos. Tudo indicava uma rede profissional. Aquela história incrível não era sobre uma motorista e um caminhão. Era sobre um sistema. Laura sentia o peso da revelação. O baú era apenas o primeiro passo. A ponta de uma cadeia complexa, onde o transporte era só a parte visível. O verdadeiro conteúdo não estava nas caixas. Estava na intenção. E Thor, com seu faro afiado, havia aberto um buraco numa muralha que até então ninguém ousava escalar. O mistério deixava de ser caso isolado. Era operação. A equipe de inteligência passou a monitorar registros de rotas parecidas, e o padrão começou a surgir. Caminhões aparentemente vazios, passando por pontos inativos, todos com pequenas paradas de 20 a 30 minutos. Sempre o mesmo modelo de veículo. Sempre documentos com detalhes ausentes. Era o tipo de coisa que só se percebe quando alguém, como Thor, fareja além da superfície. Laura fez questão de visitar os postos mapeados, um a um. Encontrou indícios nos mais improváveis lugares. Tampinhas de frasco, caixas de isopor, jogadas, etiquetas com nomes apagados, sinais de entrada recente em locais onde ninguém entra há anos. Cada pedaço parecia inútil sozinho, mas juntos contavam uma história cativante. Uma história que revelava a extensão do perigo. Um agente comentou: se estão transportando algo tão sensível que precisa de gelo seco e sedativo, não, estamos falando só de remédio. Laura não respondeu, mas sua mente voava longe. Órgãos, animais, humanos. O que poderia ser tão valioso e tão oculto a ponto de justificar tamanha engenharia? E o mais incrível, ninguém denunciava. Ninguém dava falta. Silêncio absoluto. Foi nesse ponto que Laura entendeu. A operação não era sobre o que estavam levando, mas sobre como conseguiam passar sem serem notados. Era a perfeição do disfarce. O crime moldado para parecer vazio. Um baú limpo. Uma motorista serena. Um caminhão genérico, mas por trás uma máquina. E Thor, sem saber, havia mexido na engrenagem que fazia tudo funcionar. Ela voltou à base naquela noite com um sentimento diferente. Não de missão cumprida, mas de missão reaberta. Agora, cada caminhão suspeito, cada parada em posto esquecido, cada condutor calmo demais, tudo precisava ser revisto. Porque o baú era só o começo, e o próximo passo dessa história poderia estar mais próximo do que ela imaginava. 3 dias depois, o telefone de Laura tocou antes do sol nascer. Era um informante antigo, voz rouca, sempre direto ao ponto. Tem coisa no galpão da BR-280. Hoje, carga pesada. Ela nem terminou o café. Chamou Thor, vestiu o colete e partiu. Sabia que aquele tipo de pista não aparecia por acaso. E no mundo dos silêncios bem pagos, quando alguém fala, é porque tem medo de ser o próximo. Chegaram em silêncio. O galpão estava parcialmente aberto.
luz fraca escapando pelas frestas de metal. Lá dentro, sons abafados, vozes rápidas, empacotamento. Laura posicionou a equipe ao redor. Thor, mais uma vez, estava em modo caçador. As orelhas alertas, os músculos tensionados e o faro girando como um radar invisível. É aqui, ela sussurrou. E então deu o sinal. A invasão foi rápida. Surpresa total. Homens gritaram, correram, mas foram contidos. 4 presos. Todos com histórico de tráfico de medicamentos. O que mais chamou atenção, no entanto, não foi o que diziam, mas o que tentavam esconder. Pilhas de caixas com remédios falsificados, etiquetas clonadas, frascos com numeração raspada. Era o braço logístico da organização, desnudado. Em um canto do galpão, Thor se deteve diante de um armário. Latia sem parar. Quando abriram, encontraram caixas térmicas com restos de gelo seco e sinais de sedativos veterinários. Não havia mais carga viva, mas os vestígios confirmavam. Eles já haviam passado por ali. Um dos detidos, pressionado, falou com raiva. A carga saiu ontem, mas aquele cachorro, ele sabia. Laura saiu do galpão com a respiração pesada. Thor ao seu lado, como uma sombra fiel. Ela sabia que não haviam chegado ao fim, mas tinham avançado. Cortaram um elo. Mostraram à organização que não estavam mais no escuro. E o mais emocionante, tudo começou com um latido. Um único. Sinal de que algo invisível precisava ser revelado. E agora não havia mais como parar. De volta à base, o comandante entregou a Laura uma pequena caixa. Dentro, uma coleira nova. No metal, gravado com cuidado. Faro que salva. Ela sorriu. Tocou o acessório com carinho e o colocou em Thor. Era mais que um prêmio. Era um símbolo. De coragem, de parceria, de instinto que não falha. Aquela história incrível agora tinha também um herói. E ele andava sobre 4 patas. Mas para cada prisão, surgia um novo nome, uma nova pista. O rastro era mais fundo do que qualquer um imaginava. As rotas mudavam com frequência. As cargas pareciam variar. Mas a essência era a mesma. Silêncio, ausência, técnica. Laura começou a montar um mural com fotos, mapas, datas. Era como um quebra-cabeça interminável. E cada peça encaixada abria espaço para mais 3. Naquela noite, Laura não dormiu. Thor também não. Ela ficou na sala de operação, analisando relatórios, cruzando dados, porque agora não era mais sobre Daniela, nem sobre um baú vazio. Era sobre todos os outros que ainda não foram pegos. E no fundo, ela sabia. O rastro continuava. E enquanto ele existir, eles seguirão farejando. Juntos. Na sala da PRF de Gigi, Campo Belo, o ar era outro. Pesado, cheio de relatórios, mapas e café frio. Laura sentava-se diante de uma lousa digital repleta de conexões entre placas, rotas e nomes. Cada novo caminhão identificado abria uma nova linha de investigação. Mas havia algo em comum entre todos eles: a ausência. Um padrão baseado não no que se via, mas no que era escondido. Thor, sempre por perto, dormia de olhos semicerrados. Bastava um som diferente, um cheiro estranho, uma respiração fora do padrão, e ele se levantava em alerta. Laura confiava nele mais do que em qualquer banco de dados, porque por mais que a tecnologia ajudasse, nenhum sistema sabia farejar intenção como Thor sabia. O instinto, afinal, era sua ferramenta mais antiga e mais precisa. Ela revia os vídeos das abordagens, as que deram certo, as que quase escaparam, e as que pareciam comuns, mas depois se revelaram incríveis. Cada detalhe importava. Um gesto, uma resposta decorada, um retrovisor amassado fora de lugar. Aprendeu que a estrada sempre fala. O problema é que a maioria não escuta. Ou não quer escutar, mas Thor escutava com o nariz. Os colegas brincavam que ela e o cão tinham alguma conexão mental.
Laura apenas ria, mas no fundo, sabia que havia algo verdadeiro nisso. Porque enquanto outros viam carros e papéis, Thor sentia o que estava fora do script. E isso salvou vidas, salvou histórias, salvou verdades que poderiam ter sido enterradas. Nessa profissão, confiar no instinto não era um diferencial. Era sobrevivência. Ela lembrava de cada detalhe da operação com Daniela, como um filme, como um aviso. Porque se ela tivesse hesitado naquele latido, tudo teria passado despercebido. E talvez até hoje o caminhão ainda cruzasse estradas levando algo que ninguém sabe. Ou pior, levando alguém. Aquele foi o marco, o ponto de virada. A história emocionante que a fez confiar em si como nunca antes. Thor levantou, olhou para a porta, e antes mesmo que qualquer alarme tocasse, o rádio da central anunciou: veículo suspeito se aproximando do posto. Caminhão branco. Parada. Não prevista. Laura sorriu. Pegou o colete, a prancheta e fez um sinal com a cabeça. Thor correu até a porta pronto. Porque eles sabiam. A estrada nunca dorme. E o mal, quando tenta se esconder, não tem onde escapar. Cada novo dia era uma chance de descobrir algo maior. E para Laura, isso já não era só trabalho. Era missão. Era propósito. Era o tipo de coisa que, se você não sentir na pele, não entende. Porque, no fim, não se trata só de crime. Trata-se de salvar vidas, de proteger os invisíveis, de transformar o vazio em verdade, e de saber que, enquanto houver estrada, sempre haverá alguém tentando enganar o silêncio. E ali, de novo na beira do asfalto, Laura e Thor se posicionaram. Um caminhão branco se aproximava ao longe. Parecia igual a tantos outros, mas eles sabiam. O instinto já havia sussurrado. E naquele momento, como nos melhores roteiros de suspense, só restava uma certeza. Onde o faro alcança, a verdade não escapa. E agora me diz: o que você faria se estivesse no lugar dela? Ignoraria o latido ou confiaria no instinto? Porque às vezes o que salva uma vida não é o que você vê, mas o que você sente. Essa história emocionante nos lembra que o mal, hoje em dia, não anda mais mascarado. Ele dirige, acena e até sorri. Mas para quem sabe observar, tudo fala. Até o silêncio. E você? Já passou por alguma situação em que algo te dizia para não confiar, mesmo sem provas? Conta nos comentários. Vamos compartilhar experiências. Aproveita e se inscreve no canal. Ativa as notificações e fica por dentro de mais histórias incríveis como essa. Aqui, a verdade sempre vem à tona, nem que seja farejando.